Nós estamos falando sobre aliança com Deus desde domingo passado, e uma das questões importantes é que muitas vezes a compreensão que a gente tem da Bíblia é que tem coisas desconexas na Bíblia. Há pessoas que pensam que o Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo Testamento. É verdade que há coisas diferentes, mas não tem tanta coisa diferente assim. Eles estão entrelaçados, ligados. Tudo o que acontece no Novo Testamento foi predito no Antigo. E o Antigo dá base para aquilo que aconteceria a partir da chegada de Jesus ou do Novo Testamento. Alguns estudiosos aliancistas, eles acham que até esse termo, Antigo e Novo Testamento, mais atrapalha do que ajuda. Porque, na verdade, a Bíblia ela é construída em cima de alianças. E nós falamos sobre isso na semana passada. Uma aliança, ela não deixa de existir porque outra aliança foi feita. Na verdade, Deus tem uma só aliança, um só plano, e Ele revela esse seu plano por meio de algumas alianças ou renovações de aliança que Ele faz com alguns dos seus servos. Por exemplo, falamos de aliança lá na criação, com Adão e Eva, não é? Que tinham símbolos. Irmãos, lembram qual era esse símbolo, o sinal da aliança com Adão e Eva? A árvore da vida. Nós falamos sobre a aliança com Noé. Qual era o símbolo da aliança com Noé? O arco-íris, não é? Tanto a árvore da vida, o arco-íris continuam valendo. A árvore é Cristo que morreria no madeiro, não é? Não é mais acesso à árvore, mas aquele que morreria na árvore ou na cruz do Calvário. O arco-íris existe até hoje. A aliança com Abraão, qual é o sinal? A circuncisão, é o texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, não é? E o Novo Testamento diz que nós temos essa circuncisão do coração, aqueles que têm fé no Senhor Jesus. A aliança com Moisés, a lei, ela continua valendo, não é? O sinal dessa aliança continua valendo. Muitas coisas mudaram porque cumpriram em Jesus, mas a lei continua valendo sim, não é? A lei cerimonial cumpriu-se em Jesus, mas a lei civil, moral, ela existe e ela é importante para nós. A aliança com Davi, o trono, não é? O trono de Deus, o trono da chegada do Messias, até chegar o verdadeiro Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é a nova aliança, que tem o sinal do batismo e da ceia. Só como ilustração, e a gente já vai para o texto, para você ter uma ideia do como isso está entrelaçado, como as alianças elas estão todas ligadas, você consegue visualizar os sinais do Novo Testamento, ou da aliança, da nova aliança, batismo e ceia, em várias alianças do Antigo Testamento. Vou dar exemplo. Páscoa. Será que a gente encontra a Páscoa, aliás, ceia, né? Será que eu encontro a ceia somente no Novo Testamento? Não. Ceia a gente sabe que é a Páscoa do Antigo, mas ainda vai além disso. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai encontrar a ideia de Páscoa desde Gênesis 3, a queda. Porque Adão e Eva tentam fazer folhas para cobrir a nudez, não é isso? Os irmãos lembram disso? Naquele diálogo de Deus com Adão. Mas Deus não aceita aquela roupa e Deus mata um animal. Com pele de animais, Deus faz roupa para cobrir o pecado deles. Então um sangue precisou ser derramado. Desde ali já está dando a ideia ou dando uma base para o que vem depois. A Páscoa que viria, a ceia que viria também. Em Noé, a mesma coisa. Noé, logo que ele desce do barco, do dilúvio, da arca, né? Terminou o dilúvio, ele desce. A primeira coisa que ele faz é culto a Deus, sacrifício. Ele oferece animais em sacrifício ao Senhor. Gênesis 8, verso 20. Abraão, vimos um texto na semana passada, Gênesis 15. O sacrifício de animais para a passagem de Deus, e Deus, somente Deus passou naquele dia. Abraão não passou, Abraão adormeceu. Gênesis 15. Em Moisés, a Páscoa, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, os irmãos lembram disso, né? A mesa dos pães do tabernáculo montado por Moisés no deserto, com 12 pães e o vinho representando comunhão, representando ceia que viria depois. Em Davi, é interessante o salmo de Davi de confissão de pecados, eu já citei algumas vezes isso lá, aqui para a igreja. Davi diz assim: purifica-me com hisopo.
Não é isso? Ele diz lá no Salmo 51, purifica-me com hisopo. Hisopo era a planta usada lá em Êxodo 12 para molhar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E era a mesma planta que os sacerdotes faziam sacrifícios. E é a mesma planta que Davi diz, purifica-me com hisopo. E é a mesma planta que lá na crucificação pegam um caniço de hisopo, molham uma esponja com vinagre e levam até Jesus. Parece coincidência, mas não é. Há uma ligação dessas alianças, há um propósito sendo cumprido. Mesma coisa com o batismo. Algumas pessoas acham que o batismo nasceu com João Batista. Engano seu. O batismo está o tempo todo acontecendo na Bíblia. Se você ler Pedro, 1 Pedro 3:21, ele vai comparar o batismo com o dilúvio. A ideia de salvação simbolicamente na água já está prefigurada no dilúvio com Noé, segundo o apóstolo Pedro. Você vai encontrar a ideia de circuncisão, que tem algumas nuances, alguns detalhes importantes, mas principalmente a purificação e a união, a aliança com Deus no batismo. Batismo é símbolo de purificação e de aliança com Deus, de união com Deus, de aliança com o Senhor. E isso acontece lá com Abraão. Você vai encontrar em Moisés rituais de lavagem. Os sacerdotes precisavam se lavar, o povo precisava ser purificado nos tanques em diversos lugares. E isso tudo representava o batismo por meio de aspersão. Mesas, cadeiras, vários objetos precisavam passar pelo batismo, pela purificação, já no tempo de Moisés. Moisés, quando Deus fez aliança com ele, lá em Êxodo 24, ele aspergiu sangue sobre as pessoas, dando uma ideia já do modelo de batismo usado, inclusive, na igreja primitiva, batismo por aspersão. E você vai encontrar em Davi um símbolo, um sinal do batismo de Cristo. A unção de Davi, quando você vai lá para o batismo de Cristo, ela tem uma ligação à unção do rei, à capacitação do rei. No batismo do Senhor Jesus, ele recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Não dá para desassociar Novo e Antigo Testamento, eles estão totalmente ligados. E o texto, um dos textos que mais fala sobre isso, é Gênesis 17. A gente vai ler alguns versos, enquanto vou lendo, eu vou comentando algumas coisas sobre o texto. Então, primeiro verso, Gênesis 17, verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha só alguns detalhes. A renovação da aliança com Abraão se deu por duas vezes. Capítulo 12, Deus faz aliança com Abraão. Capítulo 15, Deus renova a aliança com Abraão, porque ele estava temeroso e duvidando, o pai da fé com dúvidas, não é? Duvidando que as promessas aconteceriam. Capítulo 16, ele comete um erro gravíssimo, não espera o filho da promessa. Isso tem uma consequência grave até os nossos dias, a briga entre árabe e judeu, não é? Ismael representando a linhagem dos árabes e Isaac a linhagem dos judeus. Por pecado cometido por Abraão. Os nossos pecados têm consequência. E a Bíblia deixa isso muito claro. No entanto, Deus é gracioso e no capítulo 17, Deus aparece novamente a Abraão e faz uma aliança, ou renova a aliança com ele. Quando ele saiu de Canaã, em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Agora o texto diz que ele tem 99 anos e Deus aparece novamente a ele, não é? E diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus começa a revelar um pouco dos seus nomes. Olha só, aqui em Abraão, Deus vai revelar um dos atributos dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Com Moisés, na sarça ardente, ele vai revelar que ele é o Yahvé, o Eu Sou. Então ele vai se revelando de maneira progressiva para o seu povo. E esses nomes são importantes, porque o nome El Shaddai, ele significa literalmente o poderoso, o forte, o suficiente, aquele que faz nascer vida de onde não há vida. Tem como ter vida de Abraão, 99 anos? Tem como essa semente dele ainda
vir a acontecer, sendo que Sara é estéril, e Deus está dizendo, não por vocês, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus suficiente, o Deus que é Senhor absoluto. E aí, ele dá aqui uma ordem. Toda aliança é compromisso, tem ordens, não é? Nós temos compromisso com o nosso cônjuge, nós assumimos juramentos quando fazemos aliança. E o compromisso que Deus exige de Abraão, ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Interessante, andar aqui tem um significado importantíssimo, porque você vai lembrar desse andar de Deus em diversos momentos da história. Lembram o que acontece lá em Gênesis? Deus andava na viração do dia com Adão e Eva. Deus caminhava com eles. Quando eles pecaram, eles ouvem o som de Deus, parecendo Deus que está chegando, Deus andando. Tem medo, vão se esconder. Deus foi andar com eles, mesmo eles pecando. Deus não deixou de andar com Adão e Eva. Você vai para o capítulo 5 de Gênesis, Deus anda com Enoque, e Enoque andou com Deus de maneira tão íntima, que nem passou pela morte. Você vê depois um pouco mais, Noé andando com Deus, quando ninguém mais queria andar com Deus. Você vê em Gênesis 12, Deus chamando Abraão, dizendo assim para ele, sai de onde você mora, da sua idolatria, e vem andar comigo, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está chamando pessoas para andar com ele, assim como chamou o Senhor naquele dia para andar, em vez de ir no cinema, andar com o Senhor até hoje, como o Senhor tem andado. Deus anda conosco, Deus convoca a gente para um andar. Não foi um conselho que ele deu a Abraão, ele deu uma ordem, o chamado é irresistível. Ele disse a Abraão, sai daí da sua terra, e ele saiu. Porque quando Deus chama, ninguém resiste. E Abraão foi seguindo a sua caminhada, andando com o Senhor, cambaleando algumas vezes, mas andando. Foi o mesmo que ele fez com Moisés e o povo de Deus. Andou por 40 anos no deserto, por meio da coluna de nuvem e por meio da coluna de fogo. Deus anda com a gente. E o que mais Jesus fez enquanto esteve conosco, senão andar? Ia da Galileia, passava por toda a região lá do norte de Israel, descia para Jerusalém, ia para um lado, para o outro, subia novamente, descia novamente. Diversas vezes Jesus andou, e onde andou ele impactou o coração das pessoas ao redor. Jesus veio andar com a gente. E aí Paulo, quando escreve aos Colossenses, do capítulo 2, ele diz assim, ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A ordem de Deus é essa, andar em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles andar, ou o andar do Antigo Testamento, de todos os servos de Deus, cumpre-se no andar com Cristo. Anda na minha presença e ser perfeito. Não dá para ser perfeito sem Jesus. O nosso alvo, nós nunca vamos conseguir perfeição aqui nesse mundo, mas o nosso alvo é buscar a perfeição. Buscar o agrado do Senhor, agradar o coração de Deus a cada dia. Essa é uma ordem que Deus dá. Interessante, Deus não rebaixa a sua santidade. Deus sabe que Abraão não vai conseguir andar de maneira perfeita, mas é a exigência do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí o verso número 2, ele diz assim, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Interessante o verbo que ele usa aqui, porque é um verbo conhecido. O verbo fazer no hebraico é um nome conhecido, tanto dos tempos bíblicos como o nosso conhecido aqui da igreja. É o verbo Natã, de onde vem o profeta Natã, de onde vem o nosso Natã. É farei, darei uma aliança. Esse verbo, ele demonstra aqui nesse contexto a graça de Deus. Deus está dando uma aliança a Abraão. Ele não merece aquela aliança, mas por sua pura graça, por uma ação única de Deus, ele dá aliança para com o seu povo. Nós não temos como fazer aliança com Deus, senão ele vir em nosso socorro e tirar a gente das trevas, nos transportar para a sua maravilhosa luz. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E aí vem algumas promessas. Olha só, verso 3 a 6. Aliás, 3 a 7.
Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia e do Novo Testamento. Porque Pedro vai, naquele cumprimento do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, Pedro vai pegar esse texto e vai dizer: lembram daquela aliança de Abraão com ele e com a sua descendência? Pois é, o que está acontecendo aqui, Pedro pregando em Atos 2, ele diz assim: a promessa é para os pais e para vossos filhos. O cumprimento dessa aliança cumprindo-se lá no Novo Testamento, no Pentecostes. Estabelecerei, o verbo usado agora não é mais o verbo Natã, como é usado lá no verso 2. Aqui agora é a ideia de confirmar a aliança. Deus vai de novo falar para ele: eu estou confirmando, estabelecendo uma aliança contínua, perpétua contigo, ela nunca vai deixar de existir. A ideia agora é um pacto com a descendência dele, não só com ele. Deus quer ser o Deus dos nossos filhos também. Deus quer ser o Deus dos nossos netos também. Deus quer ser o Deus de toda a nossa geração. Deus faz uma aliança, segundo o texto, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Interessante o porquê de ser perpétuo, porque Deus é imutável. Deus não muda. O que ele prometeu, ele cumpre. Então ele faz uma aliança perpétua com a gente. Paulo, lá em Gálatas 3, os irmãos não precisam abrir, mas olha só o que Paulo diz, falando desse texto. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. A pregação do evangelho começou com os apóstolos, com Jesus? Não. Começou em Gênesis 3,15. Veio caminhando com Noé e com tantos outros. Abraão recebeu essa revelação e essa pregação. Em ti serão benditos todos os povos. Aí o verso 9 agora, de Gálatas 3. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos, agora eu pulei lá para o 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele diz assim, ó, aquela promessa com Abraão, todo aquele que tem fé em Cristo tem a mesma promessa. E ele coloca uma ligação aqui a mais. Batizados em Cristo. A ideia do batismo não está desvinculada do Antigo Testamento de forma alguma. Aliás, eu tinha falado do batismo, esqueci de um detalhe, né? O batismo com João Batista, o que ele fez? Ele pegou algo que já era comum do povo judeu e deu uma característica a mais. É momento de arrependimento porque o Messias está às portas. Prepare-se para o encontro com Deus. Era essa a ideia, mas era algo que já existia entre o povo de Deus. E agora, seguindo mais, né? O Deus da descendência. Aí o verso número 8, existe o sinal da aliança. Ele vai dar o sinal. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais, verso 9, Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão do órgão masculino, do menino, desde o 8º dia, já simboliza que é para separar uma semente que virá dali, que é a semente do Messias, a semente da mulher, ou que nasceria da cabeça da mulher. Aliás, nasceria da mulher que esmagaria a cabeça
da serpente, a semente de Satanás. Então o simbolismo da circuncisão é para mostrar a Abraão e a sua descendência que o Messias virá dali. Então eles precisam de consagração. Consagrar as sementes que virão para a chegada do Messias. Os nossos filhos precisam ser consagrados a Deus. Aliás, eu não citei algo importante no domingo passado? Se os irmãos lembram que Abraão cortou aqueles animais. Aves de rapina vinham para acabar com aqueles animais, para comer aqueles animais na aliança com Deus. E Abraão as enxotava. Aquelas aves de rapina representam as próprias hostes demoníacas tentando destruir a vida dos nossos filhos. E agora eu queria chamar a atenção dos pais. Toda vez que você, pai, brinca de não levar a aliança de Deus a sério, você está dando brechas para que os demônios penetrem na sua família e destrua a vida dos seus filhos. A ideia de Abraão era enxotar, expulsar os demônios, proteger a sua aliança, porque a aliança com ele e com a sua descendência. O que nós como pais temos feito para abençoar e proteger os nossos filhos? Há uma aliança entre nós, Deus e toda a nossa descendência. Nós precisamos nos consagrar e consagrar o nosso filho ao Senhor por meio da circuncisão. Era a ordem que Deus havia deixado a Abraão. Aí o verso 11, eu vou só até o verso 14, tá? Já termino já. Verso 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Olha só. Qualquer um que nascer na casa de Abraão, com 8 dias de vida, menos que isso não pode, há um problema de coagulação sanguínea, pode dar uma hemorragia e morrer. A partir do 8º dia, Deus é sábio, Deus criou a ciência, a medicina toda está nas mãos de Deus. A partir do 8º dia, beleza, pode fazer a circuncisão, a cirurgia da circuncisão. Desde pequeno, o mais breve possível, porque ela tem simbolismos marcantes. É a inclusão das crianças no pacto com Deus. É a declaração para todos os povos de que o meu filho pertence ao Senhor. De que o meu filho não é meu, mas é do Senhor. E que quando ele crescer, ele vai professar essa fé dos pais. Essa fé entre o judeu acontece com 12 anos, 12 para 13, né? Com o bar mitzvah. Ele professa a sua fé. No nosso sistema, as crianças batizadas na infância, elas vão, enquanto adolescentes, até 18 anos, elas têm, até 17 anos, elas têm para professar publicamente a fé de acordo com a aliança que os pais fizeram com Deus. Interessante, essa circuncisão, ela era totalmente diferente do que já acontecia com as outras nações. As nações circuncidavam os seus, mas adultos. E agora Deus vai revolucionar. Agora não. As crianças fazem parte desse pacto. Para quê? Para mostrar que não depende da fé de Abraão. Para mostrar que não depende da nossa fé. Não depende da fé das pessoas. Depende da graça de Deus em dar o pacto, em oferecer a sua aliança. E aí sim exigir fé daqueles que participam da sua aliança. Há uma questão, um questionamento que alguns falam. Por que eu não vou apresentar meu filho ao batismo? Porque ele não tem fé suficiente para crer, para entender o plano de salvação. Não é? Muitos pensam assim. Só que se você pensar dessa forma, em outras palavras, você está colocando a razão acima da fé. A fé não vem por meio da razão. A fé é uma ação sobrenatural de Deus, quando o primeiro traz o novo nascimento no nosso coração. Eu fiz essa pergunta na quinta-feira, acho que foi quinta agora, né? Para a igreja. Eu perguntei o que vem primeiro, a fé ou o novo nascimento? A maioria caiu, né? A fé, não é? Deus regenera primeiro. Deus deu vida a Abraão primeiro. Deus deu um chamado irresistível para ele primeiro. Depois concedeu fé para ele crer em todas essas promessas. Então nós temos que crer que eu tenho um Deus que quer falar ao coração do meu filho, independente se ele crê ou não. Um Deus que resolveu fazer um pacto comigo e com a minha descendência. E que Deus vai no tempo certo operar no coração dele.
Claro, nós assumimos responsabilidades, mas é pura graça de Deus. Não depende de nós, depende do Senhor agir. Deus é quem escolhe primeiro eleição lá na eternidade. Deus é quem chama primeiro regeneração. Deus é quem justifica o regenerado, declara justo. Deus é aquele que santifica e, por último, glorifica. Tudo é Deus que faz. Ele que persevera por nós. Ou se não, se nós acharmos assim, não, as crianças precisam de fé para participar do batismo. Quem garante então que um adulto não vai se desviar do caminho do Senhor só porque foi batizado? A gente sabe que não acontece. A fé é só Deus quem sabe realmente para quem Ele dá a fé. E aí, eu já vou seguindo aqui para um outro, já estou terminando, mas é interessante porque o texto fala assim para a gente, todo macho deveria receber o símbolo da circuncisão. Porque nós vivemos num sistema de representatividade. Você pai, você mãe, vocês são sacerdotes do lar. Deus vai lidar com seus filhos da forma como Ele lida com você. O seu compromisso com Deus vai impactar o coração do seu filho ou não. Deus lida com representatividade. Assim como lidou aqui com Abraão, em Abraão todas as nações são benditas, todos os da sua casa. Esse é já uma ideia do sistema representativo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é a igreja que decide por todos, é o conselho que decide. Representatividade. Isso já está nesse pacto com Abraão. Todos da casa de Abraão deveriam receber a aliança ou o sinal da aliança. E aí, de repente alguém fala assim, não, meu filho não consegue discernir a fé, então eu não vou batizá-lo. Primeiro, se você tomar essa decisão, você não pode ser líder na Igreja Presbiteriana do Brasil, já vou te avisando. Nem pastor, nem presbítero, nem diácono que não apresente o seu filho ao batismo, entendemos que você está em pecado com Deus. Reverendo Adão Carlos diz um pecado gravíssimo, porque olha só o que diz, verso 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, a minha estará na vossa carne e será aliança perpétua. 14 agora. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Se não recebeu o sinal do pacto, quebrou a aliança. E aí eu queria citar Bryan Chapell e já estou terminando. Vou citar Bryan Chapell, vou citar um texto de Paulo. Bryan Chapell, ele diz assim, não há nenhuma razão para supor que porque as crianças ainda não são capazes de expressar fé madura, elas devam ser tratadas como incrédulas. Seria antibíblico tratar nossas crianças como filhas de Satanás. Se elas são do Senhor, porque elas não podem receber o sinal da aliança com Deus. Sejamos sinceros, nós adultos. Quem mais merece receber o sinal do pacto? Eu ou os meus filhos? Quem tem mais pecado? Eu ou os meus filhos? Se fôssemos pensar em merecimento, eles receberiam muito mais, muito antes do que eu. Aliás, ao 8º dia deveriam ter recebido. Porque é pura graça de Deus, não tem nada a ver com a nossa decisão, senão antes por uma decisão de Deus lá na eternidade. E aqui eu quero citar o último texto, desde Paulo, e vou deixar até algumas coisas para lá, por conta do nosso tempo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim, nele, Cristo, também fostes circuncidados, Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo pega a circuncisão e diz, a circuncisão cumpre-se no batismo. O mesmo ideal da circuncisão cumpriu-se no batismo. Se lá na circuncisão uma criança de 8 dias podia receber, por que não pode receber no nosso tempo? Vejam que estudar a aliança tem implicações diversas para a nossa vida. E nós vamos
pelo menos até o próximo domingo, verificar algumas coisas mais do que Deus tem de maneira prática para a nossa vida. Porque eu entendo da seguinte forma, você até pode decidir, eu não vou apresentar meu filho ao batismo porque eu não concordo, eu não aceito. Eu posso te dizer com toda certeza, seu filho está perdendo bênção, batismo é meio de graça, é meio que Deus deixou para fortalecer a fé. Você está privando o seu filho de receber as bênçãos do pacto. Pense nisso. Ore a Deus. Busque mais, né? Se quiser eu posso mandar materiais. Busque conhecer um pouco mais aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. E faça como Abraão. Guarde a aliança com Deus. Não deixe os abutres, não deixe os demônios atingir sua família. Ele é o bem mais precioso. Ou a sua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Deus assim nos abençoe. Amém.